Olá! Nós estamos iniciando mais uma aula destinada à resolução de questões de matemática para concursos públicos. E nesse encontro a gente vai tratar da trigonometria, da geometria plana e da geometria espacial. Então é uma aula especial que vai tratar das formas geométricas e trigonométricas que nós temos na matemática. Vamos começar já? Questão número 1, ESAF. Um dos lados de um retângulo é 7 centímetros maior do que o outro lado. Se a diagonal desse retângulo mede 13 centímetros, então o volume de um prisma regular de 5 centímetros de altura e que tem como base esse retângulo é igual a, alternativa A, 50 centímetros cúbicos, B, 65 centímetros cúbicos, C, 150 centímetros cúbicos, D, 200 centímetros cúbicos ou E, 300 centímetros cúbicos. Bom, inicialmente você tem que lembrar de um prisma, né? Um prisma é como se fosse uma caixa. Uma caixa, dá para pensar assim, grosso modo. A base é um retângulo e a gente tem a medida da altura, que é 5 centímetros. Para você calcular o volume de um prisma, você precisa calcular a área da base e multiplicar pela altura. Se você multiplicar a área da base pela altura sucessivas vezes, você vai ter o volume, a medida do volume desse prisma. Então, como a base é um retângulo, como é que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura. O problema é que a gente não tem nem a base nem a altura. A gente tem a diagonal. Então, como é que a gente vai pensar para calcular as medidas do comprimento e da altura dessa base que é um retângulo? Dá uma olhadinha na figura para a gente organizar essas informações. Você pode ver na figura que a gente tem a base do prisma, a diagonal é conhecida em 13 centímetros e uma das dimensões é 7 centímetros maior que a outra. Então, imaginando que a altura do retângulo da base é x, a gente vai ter x mais 7 aqui. Mas como é que a gente vai achar o x dado esse triângulo aqui? Pessoal, quando a gente traça aqui uma diagonal, o nosso retângulo pode ser visto como sendo dois triângulos retângulos, que são equivalentes, são congruentes. Muito bem. A gente pode utilizar uma relação matemática nesse triângulo retângulo aqui para encontrar o valor de x. A gente não pode esquecer que em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E, portanto, utilizando o teorema de Pitágoras, que destaca essa relação, a gente vai ter o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A hipotenusa é 13, um cateto é x mais 7 e outro cateto é x ao quadrado. Bom, o 13 ao quadrado vai dar 169. E essa expressão aqui, que é x mais 7 ao quadrado, você tem que lembrar desse produto notável aqui, ó. Quadrado de uma soma é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu vou desenvolver essa expressão aqui, onde o x está fazendo o papel do meu A e o y, ou no caso o B, melhor dizendo, está fazendo o papel do meu 7. B é 7. Então como é que vai ficar a expressão ali? 169 igual ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, mais o x ao quadrado que já estava. Aí eu vou ter 169 igual x ao quadrado aqui mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 7, 14x. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Esse 169 aqui, ó, eu vou levar para o lado de lá. Ele vai aparecer aqui, ó, menos, ó, 169. E vai sobrar zero aqui. Ou seja, eu posso colocar do lado de cá. 2x ao quadrado mais 14x mais 49 menos 169 igual a zero. Ou seja, 2x ao quadrado mais 14x mais 49 com menos 169 dá menos 120. Igual a zero. Como todos os coeficientes dessa equação são pares, dá para dividir por 2. Então, a metade de 2 vai ficar 1, a metade de 14, 7, a metade do 120, 60, a metade do 0 é 0 mesmo. E aí a gente tem uma equação do segundo grau. Como é que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau? Você pode tentar fazer um cálculo mental para encontrar as raízes, mas normalmente o que a gente usa? A fórmula de Bhaskara, né? E vamos lembrar então a fórmula de Bhaskara para você resolver. A fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que essa fórmula é a fórmula para resolver e achar as raízes de uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c.
Portanto, menos 7, o b na equação é 7, 7 aqui, menos 7, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, esse aqui é o a, 1, e o c que é menos 60. Lembrando, a equação é 1x ao quadrado mais 7x menos 60. Então pensa aqui comigo, ó. Esse 1 é o a é igual a 1. Esse b é o 7. E o menos 60 é o c é igual a menos 60. Então esses valores que eu estou levando lá. Embaixo é 2 vezes o a, 2 vezes o 1. Continuando, menos 7 mais ou menos, 7 ao quadrado é 49, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 60, 240. 2 vezes 1, 2. Menos 7 mais ou menos, 49 mais 240 dá 289, dividido por 2. A raiz quadrada de 289 é o número que elevado ao quadrado dá 289. Esse número é 17. Portanto, eu vou ter menos 7 mais ou menos 17 por 2. Esse mais ou menos aqui não é uma indecisão, né? Mais ou menos. Quer dizer que uma raiz de x vai ser com mais e a outra vai ser com menos. Então vamos tomar essas duas opções. Primeira opção, vamos chamar de x1 uma raiz, com sinal de mais. Menos 7 mais 17 dá 10 por 2, 5, é uma raiz. Outra opção, vamos chamar de x2, a outra raiz, com sinal de menos. Menos 7 menos 17, menos 24, por 2, menos 12. Então você vai ter uma opção 5, para valor de x, e a outra menos 12. Agora lembre, ó, esse x, ele não pode ser negativo, porque é a medida do lado do retângulo. Então entre 5 e menos 12, com quem que a gente fica? Menos 12 a gente desconsidera, 5 é a única opção. Então 5 vai ser esse aqui, e esse aqui vai ser quanto, esse lado? Vai ser 5 mais 7. Então a gente vai ter 12 como sendo a base do retângulo e 5 como sendo a altura. Como é que a gente faz então para calcular a área? Vai ser a base vezes a altura. E essa área da base vai nos ajudar a calcular o volume, né? Como é que a gente calcula então o volume de um prisma regular? Ele é dado pelo produto da medida da área da base e pela medida da altura. Então você vai ter volume V igual a base vezes a altura, ou seja, a base é 5 vezes 12, ou 12 vezes 5, tanto faz, vezes a altura 5. 5 vezes 12 é 60, 60 vezes 5, ou seja, 300 na unidade que a gente tem as medidas, centímetro, 300 centímetros cúbicos, o volume do prisma regular, cuja base é um retângulo. E, portanto, a resposta é a da alternativa E, ou seja, 300 centímetros cúbicos. Uma boa questão essa, hein? Ela relacionou o que para você? Geometria plana, para a gente tratar com Pitágoras no retângulo, e geometria espacial, né, dos sólidos, onde a gente teve que calcular o volume de um prisma usando a área da base e a altura. Muito bom. Vamos à outra questão. Questão número 2. Sesgran-Hill. Um quadrado é cortado em 17 quadrados menores. Todos esses quadrados têm as medidas de seus lados em centímetros, expressa por números inteiros, positivos. Há exatamente 16 quadrados com área igual a 1 centímetro quadrado. A área do quadrado original em centímetros quadrados vale. Alternativa A, 81, B, 64, C, 49, D, 36 ou E, 25. Olha só que interessante. Você tem um quadrado grande e ele vai ser dividido em 17 quadrados. Nem todos com o mesmo tamanho, a mesma área. Muito bem. Então como é que a gente vai ter se 16 desses quadrados passam a ter uma unidade de lado? Como que você consegue imaginar? Desenhe um quadrado e tenta decompor esse quadrado em 17 quadrados, em que 16 deles têm o mesmo comprimento, tem a mesma área, 1 centímetro. E o outro, 17º, não tem. Como que você imagina? E é possível isso? Desmembrar um quadrado grande em 17 outros quadrados, em que um deles tem um tamanho diferente e os outros 16 não? Você vai ter que pensar nessa composição aí. Como é que você vai organizar, vai estruturar esse desenho? Tem algumas configurações possíveis, mas todas elas levam à mesma resposta. A resposta é única. Como que você tem que pensar nisso? Vamos tentar desenhar um quadrado subdividido em 16 quadrados, cujo lado é 1, e um outro quadrado, o 17º, o último quadrado,
que tem um lado diferente de 1. Veja como é que a gente pode expor isso na figura. Dá uma olhadinha como é que a gente fez um desenho aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nesses 16, todos os 16 têm lado 1, né? Você poderia dispor dessa maneira, só que daí você tem que fechar um quadrado maior. Se você fizer essa disposição, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter um quadrado grandão que foi subdividido em quadradinhos menores, né? Então você vai ter 5 centímetros aqui, 5 metros aqui. Só que do lado de cá, ó, você vai ter só 2, ó. Assim como aqui você vai ter 2. Então você teria que fechar um outro quadrado aqui que pudesse fechar um quadrado maior de 5. Então como você tem 2 aqui, você vai ter que ter necessariamente 3 aqui e 3 aqui. Então ficou assim, né? O nosso quadrado grande, ele ficou com 5 de lado, subdividido em 16 quadrados pequenos de 1 centímetro de lado e mais um outro quadrado único com 3 de lado, para fechar realmente a área do quadrado grande. Para calcular a área desse quadrado grande, você pode somar as áreas de todos eles, ou você pode pensar de uma forma direta assim, ó. Se é um quadrado que tem 5 centímetros de lado, a gente vai concluir o quê? Que sendo 5, né, a área correspondente dele vai ser 5 vezes 5, né, 5 ao quadrado. Ou seja, 25 centímetros quadrados. E a resposta, portanto, é da alternativa E, direto, 25 centímetros quadrados. O grande segredo dessa questão foi imaginar, né, visualizar a situação. A pessoa que não consegue fazer essa questão é porque ela não conseguiu enxergar como que a gente poderia, do quadrado grande, subdividi-lo em quadrados menores, onde 16 eram iguais e 1 era diferente. Por isso que a gente pensou dessa maneira. Interessante, né? Então não precisava nada assim primoroso, apenas enxergar, conseguir visualizar, e isso é cobrado muito em concurso público. Essa capacidade tua de percepção. E ela só é desenvolvida como? Treinando, né? Não é da noite para o dia, você vai treinando até que você chega a um estágio que você consegue enxergar sem muita dificuldade. Tá legal? Maravilha. Questão número 3. Fundação Carlos Chagas. Juntam-se 64 cubos de madeira idênticos, de aresta 1 centímetro, formando um cubo maior, de aresta 4 centímetros. Em seguida, cada uma das 6 faces do cubo maior é pintada. Após a secagem da tinta, separam-se novamente os 64 cubos menores e N deles são escolhidos, de maneira aleatória. O menor valor de N para que se possa afirmar com certeza que pelo menos um dos cubos sorteados não teve nenhuma de suas faces pintadas é: alternativa A, 57, B, 56, C, 49, D, 48 ou E, 9. Vamos pensar primeiro assim. Dos 64 cubos de 1 centímetro de aresta que formam o cubo maior, de 4 centímetros, como é que a gente tem a disposição deles? Bom, se você vai ter 1 e 1 são 4 centímetros, você vai formar um cubo maior de 64. Aí você vai pintar a superfície dele, externa. Depois você separa de novo. Quantos, vamos pensar assim, quantos dos cubos, dos 64 cubinhos, vamos chamar assim, ficaram pintados com 3 faces? Porque mais que 3 faces pintadas não dá. Se você pensar bem, isso só é possível com os cubos que ficam nos vértices do cubo maior. Estes, eles fazem parte de 3 faces, 2 laterais e uma em cima ou embaixo, dependendo do caso. Então você vai ter, quantos vértices tem o cubo maior? Tem 4 em cima e 4 embaixo. Então você vai ter 8 cubos, 8 cubinhos, que foram pintados com 3 faces. Além disso, quando você liga, né, numa aresta do cubo maior, que você tem os 2 cubos das pontas, no meio você ainda vai ter 2 cubos. Esses 2 cubos, como eles não são vértices do cubo maior, eles vão ser pintados com 2 faces com essa cor, só 2, nada mais que isso. Mas como você tem 12 arestas no cubo, 4 assim e 4 assim, você vai ter 12 vezes 2, ou seja, você vai ter 24 destes cubos formadores da parte intermediária das arestas do cubo maior, pintados com 2 faces. Além disso, em cada face, você tem no meio da face, não chega à aresta, no meio, tem 4 cubinhos ali no meio.
esse cubinho, ou esses cubinhos do meio, ficaram só com uma face pintada. Mas como você tem 6 faces no cubo grande, em cima e embaixo, lateral, na frente e atrás, você vai ter em cada face 4. Então 6 vezes 4, 24 cubos menores na parte central das faces do cubo maior que tiveram apenas uma face pintada. Além disso, no meio do cubo você tem 8 cubinhos menores constituintes do interior do cubo maior. E eles não tiveram face alguma pintada. Então, em resumo, a gente tem 8 cubinhos com 3 faces pintadas, tem 24 cubinhos com 2 faces pintadas, tem 24 cubinhos também com apenas uma face pintada, e tem no interior do cubo maior 8 cubinhos com nenhuma face pintada. Tudo isso vai ficar mais fácil se você conseguir visualizar. Dá uma olhadinha nessa animação. Observe então nessa animação a figura do cubo maior, constituído por 64 cubinhos menores. Desses cubinhos menores, os cubinhos que ficam nos vértices desse cubo maior são 8. Ó. Eles ficaram pintados com 3 faces. Além disso, entre esses cubos que são vértices do cubo maior, você sempre tem 2 cubinhos em cada aresta. Esses cubinhos ficaram pintados com 2 faces, e são 24 cubinhos. Além disso, você tem na parte central de cada face do cubo maior, 4 cubinhos. Se são 6 faces, você vai ter então 24 cubinhos com uma única face pintada. E no interior desse cubo, você tem 8 cubinhos com nenhuma face pintada. Percebeu? Foi o que a gente tinha falado, né? Uma visualização assim ficou melhor. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 8 mais 24 mais 24. Ou seja, 56 cubinhos que tiveram alguma face pintada. Então, desta forma, o que a gente pode dizer? Nessa escolha aleatória, se a gente escolher 56 cubinhos e ainda não tivermos pelo menos um com nenhuma face pintada, significa que a gente pegou os 56 cubinhos que tem todos uma face pintada. Ou seja, com 57 cubinhos, um a mais, certamente, pelo menos um deles não terá qualquer face pintada. Você entendeu que agora a questão não foi geométrica, foi de raciocínio lógico? Ele queria saber quantos cubinhos eu teria que escolher para ter certeza de que um deles pelo menos, não tinha face pintada. Seria um cubinho do interior daquele cubo grande. Como que eu pensei então? Eu não posso pensar de forma otimista assim, ó. No primeiro cubinho que eu escolhi, já consegui aquele que não tem uma face pintada. Não, pensar dessa maneira não garante as coisas. Você tem que ser pessimista. Tem que ficar fazendo o seguinte, tem que imaginar que você vai tirar todos os cubinhos exaustivamente até que você não tenha mais possibilidade de retirar um cubo que não tenha face pintada. Até que você se renda às evidências, né? Então, tirando 56, se ainda não apareceu com o 57º, o 57, não tem como. Por isso que a resposta é 57. Era o número de cubos que tinha alguma face pintada, mais um, para haver a garantia de um cubo, pelo menos, que não tinha face pintada. A resposta, portanto, é da alternativa A. Questão muito inteligente, hein? Visual, geométrica e também de raciocínio lógico. Vamos seguir. Questão número 4, da ESAF. Um feixe de 4 retas paralelas determina sobre uma reta transversal A segmentos que medem 2 centímetros, 10 centímetros e 18 centímetros, respectivamente. Esse mesmo feixe de retas paralelas determina sobre uma reta transversal B outros 3 segmentos. Sabe-se que o segmento da transversal B, compreendido entre a primeira e a quarta paralela, mede 90 centímetros. Desse modo, as medidas em centímetros dos segmentos sobre a transversal B são iguais a, alternativa A, 6, 30 e 54, B, 6, 34 e 50, C, 10, 30 e 50, D, 14, 26 e 50 ou E, 14, 20 e 56. Para isso, a gente pode responder de diversas maneiras, mas aquela que a gente pode usar direto é o Teorema das Paralelas de Tales. Ele destaca que, se um feixe de retas paralelas é intersectado por transversais, os segmentos determinados nas transversais são proporcionais. Então a gente pode estabelecer uma correspondência, ou seja, uma relação de proporcionalidade entre as medidas. Veja no desenho como isso pode ser obtido. Observe então
eu chamei de R, S, T e U, as paralelas, e A e B são as transversais enunciadas no problema. Muito bem, então a reta A, né, transversal, determina nas paralelas segmentos 2, 10 e 18. A reta B determina sobre as paralelas segmentos de A, B e C unidades de comprimento. Muito bem. Bom, que relação que existe aqui, ó? Você pode perceber no desenho, eu vou fazer até uma ilustração que possa você perceber melhor. Se eu tirar uma paralela de A, ó, por esse ponto aqui, ó, uma paralela de A, imagine, isso aqui é uma paralela de A. Tá? Então, vamos chamar de A'. Você percebe que esse 2, ó, como esse ângulo aqui é igual a esse, aqui é 2, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, aqui é 10. Aqui é 18 também, porque esse ângulo é igual a esse. Então, você perceba que tem triângulos semelhantes aqui, ó. Né? Esse triângulo pequeno aqui, que tem A e 2 como lados, esse maior que tem A e B, 2 e 10, até o ABC, que é esse triângulo maior aqui, ó, que tem 2, 10 e 18. Ou seja, a gente pode perceber uma semelhança de triângulos. Então, não vai ser necessário aqui, a gente pode fazer direto assim, ó, que o A está para 2, assim como o B está para o 10, assim como o C está para o 18. Então, esse é o teorema de Tales das paralelas. Só não podemos esquecer que a soma desses três valores aqui, ó, foi dado. Disseram que vale 90. Vale 90. Então, eu não só tenho a relação de A para 2, B para 10 e C para 18, como eu também sei que A mais B mais C vale 90. E com isso, a gente vai descobrir as medidas de A, B e C separadamente. Então, vamos montar uma correspondência. Bom, A está para 2, assim como B está para 10, assim como C está para 18. Ok. Agora, como eu sei os valores de A, B, C, a soma deles, que é 90, eu posso somar os três de cima, os três antecedentes na proporção, e somar os três de baixo. É uma propriedade. Eu mantenho a mesma proporção. Então, olha o que eu escrevi, ó. A mais B mais C está para 2 mais 10 mais 18. Por isso, eu posso substituir A mais B mais C por 90. E aqui, 2 mais 10 mais 18 vai dar 30. Ou seja, 90 está para 30. 90 dividido por 30 é igual a 9 por 3, que dá 3. Agora pense comigo assim, ó. Isso era igual a isso, que era igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 3. Ora, todas as razões são iguais. Então, se você fizer a primeira é igual à última, você encontra o A. Se você fizer a segunda igual à última, encontra o B. A terceira igual à última, encontra o C. E a questão acaba. Então, se A está para 2, assim como 3 está para 1, passa-se 2 multiplicando, o A é 2 vezes 3, ou seja, a medida do A é 6. O B está para 10, assim como 3 está para 1, passando 10 multiplicando, é 10 vezes 3, o B, portanto, 30. Da mesma forma, o C está para 18, assim como 3 está para 1, 18 vezes 3, 18 vezes 3 é 54. Portanto, eu obtive os valores de A, B e C. Logo, os segmentos sobre a transversal B medem 6 centímetros o A, 30 centímetros o B e esse C último 54 centímetros. Pode perceber que a soma deles dá o 90, exatamente o comprimento entre a primeira e a quarta paralelas. Portanto, a resposta da alternativa A. Maravilha. Uma aplicação direta de um problema muito comum. Eu dei uma opção para você resolver usando semelhanças de triângulos, embora por Tales sairia diretamente. Vamos em frente. Questão número 5. Sabe-se que 3 vezes o cosseno de x mais seno de x igual a menos 1. Então, um dos possíveis valores para a tangente de x é igual a, alternativa A, menos 4 terços, B, 4 terços, C, 5 terços, D, menos 5 terços ou E, 1/7. Inicialmente, o que a gente tem? A gente tem a equação, que é 3 vezes o cosseno x mais seno x igual a menos 1. Vamos isolar uma dessas razões, cosseno ou seno. Seno parece melhor porque seno, o coeficiente do seno é 1 ali. Fica mais fácil. A gente não lida com fração. Então, isolando o seno, você leva o 3 cosseno de x para o segundo membro, fica seno de x igual a menos 1 menos 3 vezes o cosseno de x. Agora, tem uma relação importante, que é a chamada relação fundamental da trigonometria. Que ela diz que o seno ao quadrado de um ângulo, qualquer que seja x, por exemplo, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo x, sempre é igual a 1, qualquer que seja esse ângulo x. Bom, como eu tenho essa relação, eu posso substituir o que eu obtive antes. Seno de x igual a menos 1 menos 3 cosseno x, nessa relação fundamental.
Como é que a gente tem, então? Substituindo no lugar do seno vai ficar menos 1 menos 3 cosseno x, tudo isso ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora eu vou ter que desenvolver essa expressão. Menos 1 ao quadrado, menos. Aí você está desenvolvendo o quadrado, né? Então, quadrado primeiro, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, menos 1, pelo segundo, que é 3 cosseno x, mais o quadrado segundo, que é 3 cosseno x, tudo isso ao quadrado, mais a expressão que já estava, cosseno ao quadrado de x, é igual a 1. Bom, isso vai nos levar então a 1, menos com menos dá mais, então vai ficar mais 6 cosseno x, mais o quadrado do 3 é 9 e do cosseno x, cosseno ao quadrado. Então vai ficar mais 9 cosseno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x que já estava, igual a 1. Somando, eu tenho 9 cosseno ao quadrado de x mais 1 cosseno ao quadrado de x, dá 10 cosseno ao quadrado de x, mais 6 cosseno x, 1 com 1 você simplifica dos dois lados, fica 0. Bom, essa é uma equação do segundo grau na variável cosseno de x. Para você resolvê-la, você até pode usar a fórmula de Bhaskara, em vez de x, cosseno x. Mas é melhor, já que o termo independente é nulo, fatorar a expressão. Isso vai ser feito colocando o cosseno x e o 2 em evidência. Por que 2? Porque os coeficientes de cosseno ao quadrado e de cosseno são pares. Então, colocando 2 cosseno x em evidência, fica 2 cosseno x que multiplica. Abre parênteses. 10 cosseno ao quadrado de x dividido por 2 cosseno x fica 5 cosseno x. É o que vai ali dentro dos parênteses. Mais 6 cosseno x dividido por 2 cosseno x dá 3. Então, por isso fica 5 cosseno x mais 3, igual a 0. Um produto entre dois termos, né, dois fatores, é 0 somente quando um dos dois, pelo menos, for 0. Como o 2 não é 0, do 2 cosseno x, então quem é que pode ser 0? O cosseno de x pode ser 0, ou o 5 vezes o cosseno x mais 3 igual a 0. Eu vou resolver essa. 5 cosseno x igual, passo 3 para o lado de lá, menos 3, e portanto, cosseno de x igual a menos 3 quintos. Então, nós temos duas possibilidades, cosseno de x igual a 0 ou cosseno de x igual a menos 3 quintos. Vamos substituir o cosseno de x igual a 0 na primeira equação para achar o valor do seno. Então, você tinha 3 cosseno x mais seno x igual a menos 1. Você substitui o cosseno por 0, vai ficar 3 vezes 0 mais seno de x igual a menos 1. 3 vezes 0 é 0, vai ficar seno de x igual a menos 1. Nesse caso, a tangente de x não estaria definida, pois o denominador não pode ser igual a 0. Observe, tangente de x igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. É assim que você calcula a tangente. O seno é menos 1, o cosseno é 0. Então vai ficar menos 1 dividido por 0. Menos 1 dividido por 0 não está definido, não existe. Então, essa opção de cosseno de x ser igual a 0 não vale. Então vamos tentar com o cosseno de x igual a menos 3 quintos. Vamos substituir na primeira novamente. Você tinha 3 vezes cosseno de x mais seno de x igual a menos 1. Substituindo o cosseno de x por menos 3 quintos, eu vou ter 3 vezes menos 3 quintos no lugar do cosseno de x, mais seno de x igual a menos 1. Multiplicando 3 vezes menos 3, numerador com numerador, vai dar menos 9 quintos, mantenho 5, mais seno de x igual a menos 1. Isolando o seno, eu levo menos 9 quintos para o segundo membro. Seno de x igual a menos 1 mais 9 quintos. Aí eu vou tirar o mínimo é 5. E, portanto, eu tenho seno de x igual a 5 dividido por 1 dá 5 vezes menos 1, menos 5. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 9, 9. Ou seja, menos 5 mais 9 é o numerador, dividido por 5. Então, o seno de x vai dar 4 quintos. Isso é possível. Nesse caso, a tangente de x seria dada por quanto? Tangente de x é sempre o seno de x dividido pelo cosseno de x. Isso vai nos levar, então, a 4 quintos, que é o seno, dividido por menos 3 quintos, que é o cosseno. Divisão de frações. Como é que se faz divisão de frações? Repete-se a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, vai dar 4 quintos vezes, você inverte sem trocar o sinal, menos 5 terços. Dá para simplificar o 5 com 5, vai ficar mais com menos, vai ficar menos, então, menos 4 terços. E a resposta, portanto, é da alternativa A. Tangente de x é menos 4 terços. Essa questão foi a resolução de uma equação trigonométrica. Para isso, você tem que dominar o principal, né? Como é que você relaciona seno com cosseno? E como é que se relaciona, no caso, a tangente que a gente queria com seno e cosseno? Essas são as principais diretrizes para você resolver
uma equação trigonométrica. Maravilha! Espero que você tenha aproveitado um pouco de trigonometria, um pouco de geometria, visualização, cálculos, fórmulas, né? Várias opções aí para você. Uma ótima aula onde a gente pôde revisar uma série de raciocínios. Ficamos por aqui, um grande abraço e a gente se encontra.